Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui com a professora Leta. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a fisiologia feminina, né, no endurance. A Leta que é uma referência no esporte de endurance, no endurance para a gente, né, entre grandes nomes que a gente tem, ela estará presente também lá no segundo Congresso Nacional de Triatlon, lá em Floripa. Pessoal que deixa a moto. Ela que é a E namorada a dele? Letinha vai falar sobre as peculiaridades das mulheres, né, Leta? Vou deixar para ela aqui, que eu não vou falar muito, não, porque quem manja das mulheres é ela. Né, Letinha, pode se apresentar, fala um pouquinho. Bom, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui de novo, né? Eu sempre falando sobre, como mulher, falando sobre mulher para mulher e também para quem trabalha com mulher, né? Isso é super importante, que hoje a gente tem um dado interessante, né? Com as Olimpíadas chegando aí, as Paralimpíadas chegando, a gente tem um dado de que somente 13% das treinadoras são mulheres hoje, né? Então, embora a gente tenha aí toda uma questão, né, de equidade com a participação feminina aí nas Olimpíadas, a gente ainda tem um desequilíbrio, né? Não sei se a gente pode dizer desequilíbrio, mas as treinadoras mulheres têm aí o número ainda é bem baixo. Ainda a gente não consegue explicar o motivo disso, obviamente, tem muita coisa, mas é um número interessante, né? Pensando que é importante que as mulheres que vivenciam alguns aspectos que são muito femininos, né? Elas podem reproduzir isso numa preocupação aí com o treinamento feminino, né? Mas como a gente tem muito mais homens, né? 80% praticamente dos técnicos hoje, né? De elite e aqui no Brasil dos amadores também são homens, então é muito importante que os homens eles se preocupem aí com algumas questões femininas que têm relação aí com a performance e com a saúde, né? Bom, me apresentando rapidamente para quem não me conhece, eu sou profissional de educação física, né? Tenho aí mestrado e doutorado na área da educação física, conversando um pouquinho com a fisioterapia, a enfermagem e a psicologia, né, que fez parte aí da minha trajetória acadêmica, na minha formação toda. Sou professora universitária hoje na área de fisiologia, especificamente, né, bioquímica, fisiologia do exercício, e atualmente eu tenho estudado bastante aí as questões femininas dentro do esporte, né? Como que a fisiologia feminina, especificamente, ela pode interferir, né, do ponto de vista na saúde e na performance, que é aí um link importante com o qual, inclusive, eu vou discutir um pouquinho com vocês lá no Congresso, né? Como é que pensando a fisiologia feminina, como que a saúde e a performance elas vão não é intercalar, mas como que elas vão se relacionar para que a gente consiga um bom resultado aí no triatlo, que é a modalidade com a qual a gente vai discutir especificamente, né? Eu tenho uma especialidade, né, que é importante hoje, que tem relação com o assoalho pélvico, que eu sou metida besta, né? Eu falo que eu sou metida besta de falar do assoalho Bom pélvico, sentido. porque o assoalho pélvico é um assunto de fisioterapeuta, praticamente, fisioterapeuta que fala e trata do assoalho pélvico, né? Mas desde 2000, que foi quando eu fiz a minha monografia e depois fui para o mestrado, para o doutorado, falando sobre isso, como que é importante nós profissionais de educação física, treinadores, falarmos sobre isso, porque ele interfere bastante na performance, na saúde, né? E ele sofre com o treinamento. Se a gente não pensa nele, ele pode gerar aí alguns problemas sérios, né? Pensando que a gente
está falando do triatlo, né, que a gente vai conversar sobre o triatlo, ele tem uma relação importante com o ciclismo, né, estou vendo o Márcio aqui, a gente até conversou um pouco lá no triatlo, lá naquele outro congresso de São Paulo, né, então tem uma relação importante com a qual eu também vou discutir um pouco, né, então esse eu digo que é a menina dos olhos dos meus estudos hoje, né, mas o que é mais interessante é que isso eu também vou mostrar lá no Congresso, uma figura, né, onde a gente tem várias variáveis saindo do assoalho pélvico, pensando, por exemplo, na baixa disponibilidade de energia, diminuição de vitamina D, diminuição de ativação neuromuscular, fadiga, todas as questões que estão diretamente também relacionadas com o assoalho pélvico. Então, a gente pensa que é só uma questão de impacto ou fadiga, não, mas a gente tem outros pontos que estão relacionados com isso, né? Então, cada vez mais a gente observa que existe uma complexidade grande ao pensar a saúde e a performance no treinamento feminino, né? Então, é isso que eu tenho buscado tentar trazer da forma mais didática possível com as referências nacionais, internacionais que a gente tem aí dentro dessa perspectiva para a prática, né? Eu sou muito teórica, né? Eu gosto de estudar bastante a teoria, mas nesses últimos anos eu tenho transitado, né, toda essa teoria, né, com discussões muito importantes aí com o Sandro, com o Gerson, que é um amigão meu, que a gente discute muito sobre isso, essa questão de como trazer toda essa teoria para a prática, né? Porque é isso que os treinadores, sejam eles Precisam homens ou tá, mulheres, tá eles precisam. cruzando, né? Ô, Aletinha, e aí você falando de selim, de assoalho pélvico, aí você também irá abordar questões dos problemas epiteliais, depilação, tudo que está relacionado também com o selim e a mulher, né? Uhum. Esse é um dos temas, né, que eu abordo, né, porque quando a gente, por exemplo, quando a gente aborda a mulher e o triatlo, existem vários pontos, e um dos aspectos, né, como o assoalho pélvico, ele é um pilar importante, né, na saúde feminina, na performance feminina, não tem como a gente pensar uma modalidade como o triatlo, que tem uma das disciplinas o ciclismo, né? E hoje, se você botar lá assoalho pélvico, ciclismo ou outras variáveis, a gente vai encontrar muita relação importante e muito problema, né? Então, a gente não tem só problemas que são internos, por exemplo, a gente tem problemas que também são externos, né? E que podem ter uma solução muito simples, né? Que é, por exemplo, uma depilação adequada, né? Essa Um dos é temas. um assunto bem feminino, né? Então, como que eu me depilo adequadamente? Às vezes nem a mulher sabe como ela mesma pode fazer isso. Então, como é que eu imagino que um pelo que pode encravar, né, num procedimento feminino, que às vezes a gente não faz com tanto cuidado assim, né? E pode gerar toda uma resposta inflamatória ligada aí naquela região que em contato com o selim, né, a depender da modalidade, né, vamos pensar na bike contra-relógio, aquela que a gente tem aí, né, a relação do selim e do guidão diferente, né, esse também é um ponto que a gente vai discutir rapidamente lá, pode fazer diferença por conta da pressão nessa região, né, então são pontos assim que parece tão bobo, tão do cotidiano, mas que interfere bastante aí na resposta, né, do treinamento, assim, o quanto que a mulher se sente confortável e pode render mais, pensando em rodagem, volume e tudo mais, né? Perfeito. Perfeito. Então, os temas, conteúdo que você vai levar será bem rico em relação tanto ao ciclismo, né, no triatlon, que é uma modalidade que não tem tanto impacto, mas tem o contato direto ali com o selim, tanto quanto a corrida, que é uma modalidade que tem mais impacto e influencia bastante no assoalho pélvico, né, Aleta? Uhum. Por exemplo, para cada modalidade, por exemplo, eu posso ter uma variável mais, digamos assim, mais prejudicada,
por conta aí relacionada com a saúde especificamente, né? Então, vamos rapidamente falando aqui. Se eu for falar para você, qual das três disciplinas do triatlo o assoalho pélvico sofre mais do ponto de vista de perda de urina, continência urinária? Eu vou contar para vocês que é a corrida, por N situações, né? Agora, pensando nessas questões de epiteliais, né? E até mesmo questões de neuropatia, né, ligadas aí, neuropatia, arteriopatia, eu falo para você, por exemplo, que é mais o ciclismo, né, porque mesmo que a gente faça lá, né, tem o bike fit, que é super legal, tem que fazer mesmo, mas os selins ainda não vão ao encontro da anatomia feminina, a gente ainda não tem algo que de fato favoreça, né? Os estudos têm mostrado isso, e aí lá eu vou mostrar qual dos selins foi identificado como o que menos gera pressão no assoalho pélvico, né? Então, tem essas questões. Então, cada uma delas, cada disciplina específica do triatlo pode ter uma resposta ligada a essas peculiaridades das mulheres que não são levadas em conta no treinamento, podem sofrer mais ou menos, né? Então, por exemplo, vamos pensar na natação, né? Natação, pô, você fala assim, natação não tem impacto, né? A mulher não vai perder urina, não vai sofrer com questões epiteliais, mas a gente sabe que sim, que infelizmente a gente tem perda de urina durante a natação, por exemplo. Mas como é que é difícil do ponto de vista da pesquisa, porque a água ela é uma variável de confusão, né? Porque está molhado, xixi, né? Também, então, mas sim, existe, porque tem toda aquela relação de como que o quadril, né? Aí os biomecânicos vão falar melhor do que eu sobre isso, mas como que eu consigo equilibrar adequadamente o quadril ali em relação à água e o assoalho pélvico, mas o ponto de vista, o ponto mais importante no caso da água é a fadiga, né? A fadiga da musculatura do assoalho pélvico que precisa ser mantida ali contra a A gravidade o sustentação. tempo inteiro, assim como na corrida, né? Então, são pontos também importantes a gente levar em conta. Estou falando um pouquinho aí de cada, mas tem bastante coisa para a gente falar. E aí, esses temas, além, olha, só um pouquinho, só assoalho pélvico, e aí a gente tem questão de ciclo menstrual, de como, da individualidade, das particularidades femininas em relação aos homens, né, Aleta, que você fala muito, e aí a individualidade de cada mulher. Então, além de ter as particularidades entre o treinamento feminino e masculino, entre as mulheres e os homens, ainda tem a individualidade entre cada mulher, né? Por exemplo, um dos pontos, uma das questões que a gente vai falar, óbvio, não tem como não falar sobre o ciclo menstrual, né? Eu fico preocupada, por um lado, porque parece, tá todo mundo falando sobre ciclo menstrual, todo mundo sabe que aqui acontece isso. Só que a questão é que, quando a gente fala de ciclo menstrual, a gente precisa entender o que de fato acontece, né? A gente não tem como não falar do ciclo menstrual, porque a mulher, ela vive um ciclo. A mulher, ela vive ciclo, né? A mulher que cicla, né? A mulher que não toma contraceptivo, né? Ela é uma mulher que vai ter aí o seu mês, ela vai viver um ciclo de 28 dias, às vezes de 30, às vezes de 32, às vezes de 26, baseado no quê? Baseado no momento em que o óvulo ele sai lá de uma região, isso gera um aumento, uma diminuição de determinados hormônios, que é estrogênio, o estradiol, principalmente, e a progesterona. Então, isso acontece durante todo o mês, né? Então, é importante que quem trabalha com mulher entenda como essas flutuações acontecem, mas mais importante que isso, qual o papel desses hormônios no treinamento, né? O que interfere esses hormônios aí no treinamento especificamente? Óbvio que não vai dar aí no congresso para a gente falar sobre a fisiologia do ciclo menstrual. Isso a gente fala no curso, né? Aqui no curso que a gente trabalha fisiologia feminina, né? O curso de endurance, de esportes de endurance aqui da Valoriza. Aí a gente aprofunda mais. Você fez, né? Aí sim a gente consegue trabalhar mais a questão da fisiologia. Mas aí é mais como que eu vou usar, né? Essa flutuação hormonal
pensando no meu treinamento baseado nas respostas fisiológicas do estradiol e progesterona, que são os dois hormônios mais importantes ali, né? Mas isso eu estou falando da mulher que cicla, né? Que é a mulher que não toma contraceptivo, né? A mulher que toma contraceptivo já é uma outra questão, né? Porque a gente tem um outro perfil hormonal nessa mulher, né? Assim como a gente tem uma resposta diferente na mulher que usa DIU, né? E aí a gente sabe que tem um DIU que é hormonal, um DIU que não é hormonal, a ação lá no endométrio também é diferente. Diferente. Posso pensar o meu treinamento também diferente, depende, né? Então, mas a palavra individualidade, ela é chave, né? E quando eu for abordar a questão do ciclo menstrual, além de abordar as questões dos transtornos menstruais, que não tem como o treinador não levar em conta, ele vai ter, o treinador que quer, de fato, explorar, vejam, não do lado negativo, né? Mas que ele queira potencializar o treinamento da sua aluna, ele vai ter que saber se ela está menstruando todo mês. Inclusive, ele vai ter, por exemplo, que saber se ela tem o intestino funcionando adequadamente, tá? Porque essa é uma outra variável que a gente discute, que tem a ver com serotonina, que tem a ver com ciclo menstrual, e que tem a ver com função neurológica relacionada aí com o treinamento. Então, o treinador tem que perguntar, menstrua? Está funcionando direito o intestino? Porque isso tem várias relações aí com algumas peculiaridades que são femininas, né? Então, como eu estava dizendo, eu vou falar sobre o ciclo menstrual, pensando nessa questão da individualidade, mas trazendo algumas variáveis que o treinador precisa investigar, porque normalmente são essas que se manifestam em determinados momentos do ciclo. E por que individualidade? Porque para algumas mulheres elas vão aparecer, para outras não. Mas todas elas interferem no treinamento. Então, eu preciso investigar, né? Então, esse é um ponto que a gente também chama atenção, vai discutir um pouquinho lá no congresso. E aí, Aleta, como você falou, o número de treinadoras presente, né, no esporte ainda é baixo, vem crescendo, mas eu acredito que o número de atletas femininas está crescendo bem mais rápido do que o número de treinadoras presente, né, Uhum. entre os homens, né? Então ainda prevalece muito os treinadores homens, como você falou, mas o quanto cresce as treinadoras, eu acho que cresce muito mais as mulheres que começam a treinar, né? E ainda existe, vamos dizer assim, um tabu, meio que um bloqueio entre a sociedade de falar sobre isso, até mesmo das atletas falarem sobre isso com os treinadores e até o tipo de abordagem dos treinadores com as atletas, né? Uhum. Pela relação do ciclo menstrual, as pessoas relacionar muito isso com a parte sexual, né? E que não tem a ver, porque o ciclo menstrual é algo comum que acontece com todas as mulheres quando Uhum. elas passam, né, por isso. Sim. Essa questão de você ter um número pequeno de treinadoras mulheres hoje, isso reflete uma questão histórica, porque as mulheres, de fato, começaram a participar, né, de eventos esportivos importantes muito depois do que os homens, né? Então, o mundo do treinamento, né, a gente vê os grandes teóricos, né, de modelos de treinamento são homens, né? E a gente observa isso ao longo da história, então esse número baixo ele reflete todo o desenvolvimento histórico que vem acontecendo. Então, isso é estritamente masculino, embora hoje a gente tenha mulheres que estejam, obviamente, se especializando, buscando essa especialização, esse conhecimento, e o que é muito interessante é que a mulher, ela buscando esse conhecimento do treinamento, ela também tem a vivência dela como mulher com essas questões que são femininas e que o homem não tem, né? Que o homem não conhece. Né? Mas uma coisa que é importante, que eu costumo falar bastante, é que às vezes as próprias mulheres, tendo em vista esse delay de autoconhecimento do próprio corpo, né, de apropriação desse próprio corpo que foi aí
impedido por muito tempo, né? A própria mulher às vezes não conhece o seu ciclo menstrual. Por exemplo, no meu mestrado eu trabalhei com 55 mulheres entre 17 a 80 anos. E eu investiguei, a maioria das mulheres elas não conheciam o seu assoalho pélvico, elas não sabiam qual efeito o estradiol, né, o estrogênio, tinha sobre o próprio corpo, como funcionava o ciclo menstrual. Então, por exemplo, hoje você pega pesquisa com atletas de elite, tipo top 10, assim, 8% sabe como o seu ciclo menstrual funciona. Elas não sabem, né? Então, Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. e aí você olha para o outro lado, para o treinador, a gente também tem hoje, né, pesquisas de cunho mais qualitativo, que tem a ver aí com essa abordagem, que os treinadores eles não sabem nem como abordar. Eles não sabem como abordar porque eles não sabem o que abordar, né? Então, às vezes, a atleta, ela tem... A primeira coisa, né, para você conversar com uma atleta sobre qualquer coisa, ela precisa confiar em você, né? Então, essa relação de confiança, muitas vezes, o técnico, né, o treinador tem com a sua atleta. Porém, às vezes, ele não sabe como abordar essa atleta porque ele não sabe o que abordar. O que eu vou perguntar sobre o ciclo menstrual? Né? Eu não sei o que o ciclo menstrual, do ponto de vista psicológico, físico, né, vai atingir essa mulher. Então, eu investiguei aí um tempo atrás, saiu uma pesquisa na Austrália, uma pesquisa na Alemanha, sobre essa pesquisa com os técnicos mesmo. E aí, vocês conhecem, sabe como falar? E assim, eram 1.000 técnicos, 300 em outros lugares, e não eram técnicos que trabalhavam com atletas, qualquer atleta. Então, essa falta de conhecimento, infelizmente, ainda prevalece, né? Então, isso limita um pouco o que eu faço para poder ajudar a minha atleta nesse aspecto, né? E aí a gente entra naquele ditado, né? A teoria e a prática. E infelizmente os homens não conseguem viver a prática do ciclo menstrual, né? Mas eles precisam estar atentos e se aprofundar no assunto para poder entregar. E aí eles vivendo isso com as atletas, né? Eles acabam tendo se aproximando mais disso, né? Embora não viverão isso, né? Mas eles estarão cada vez mais sensível a isso, né, professora? Uhum, uhum. A ideia aí da minha fala no Congresso é tentar fazer com que os treinadores e as treinadoras e as próprias mulheres que estiverem ali se apropriem desse conhecimento para que isso potencialize, melhore, previna situações que diminuam a sua participação no esporte, né? Então, a ideia é trazer um conhecimento teórico e como que eu, com esses elementos que são teóricos, como que eu consigo pensá-los na prática? Como que eu posso, não é resolver, solucionar, mas como eu posso manejar isso durante o meu ciclo de treinamento, por exemplo, né? Então, basicamente, essa é a ideia, né? Vamos ver, o Henricão entrou aqui, o que será que ele tem aí? Ele falou que ia trazer descontinho para os professores. Fala, Tem turma. novidade? Boa tarde. A live subiu bastante gente aqui depois que eu entrei, né? Pessoal, só um recado muito importante para dar para vocês. Essa live que nós estamos fazendo com os professores são lives de esquenta para um evento que vai acontecer em Florianópolis no dia 17 de maio, que é o segundo Congresso Nacional em Endurance, que inclusive a professora Aleta estará lá conosco, a Má também estará lá conosco.
Então, eu também estarei lá. Então, vai ser um dia maravilhoso, de muito conteúdo, de teoria aliada à prática, para levar para vocês, treinadores, atletas, amantes dos esportes de endurance, um conteúdo objetivo e prático. Esse congresso, pessoal, o foco dele é 100% em treinadores, 100% em atletas. O que nós queremos levar para vocês nesse congresso lá em Florianópolis é um evento que você não vai encontrar em outro local, porque nós reunimos treinadores campeões, professores que utilizam muita ciência dentro dos treinamentos e atletas campeões também. Então, se você ainda não se inscreveu para o segundo Congresso Nacional de Endurance, de Triatlo, desculpa, você está perdendo tempo. E hoje a promoção que eu falei que eu traria é o seguinte: esse evento ele será de forma presencial lá em Florianópolis, mas nós teremos também de forma online, tá? Com transmissão ao vivo para vocês, uma estrutura muito bacana. E quem estiver no presencial lá em Floripa pode aproveitar para assistir a maior prova do Brasil, que é o Ironman Full, que vai acontecer no domingo. Nosso evento acontece na sexta e o Ironman acontece no domingo. E aí a novidade que eu tenho é o seguinte: nós, do Instituto Valorize, também vamos promover um workshop em Endurance, que ele vai acontecer no dia 8 de junho. E assim, só fera estará conosco nesse workshop. O professor Ricardo Brandt, professor Guilherme de Agostini, que está aqui na sala também, que eu vi ele aqui mais cedo aqui, não sei se ainda está, mas o professor Guilherme de Agostini estará lá conosco. Professor Sandro Rodrigues, professor Everton Crivoy, professor Cadu Polazzo, enfim, um time repleto para esse workshop de Endurance. E a novidade maior é o seguinte: quem se inscrever para o segundo Congresso Nacional de Triatlo, seja de forma presencial ou seja de forma online, vai ganhar o acesso a esse workshop em Endurance que vai acontecer no dia 9 de junho. Então, serão dois eventos pelo preço de um. Você se inscrevendo para o segundo Congresso Nacional, seja de forma online, seja presencial, você vai ganhar esse workshop de Endurance que acontece no dia 9 de junho de forma 100% online. Então, assim que encerrar a live, eu vou mandar lá no grupo que vocês estão. Todo mundo que está aqui está dentro de algum grupo nosso. Então, eu vou mandar lá para vocês um videozinho falando dessa promoção e vou dar mais uma coisa para vocês. Vocês terão o valor do online com desconto de até 50% de desconto. Então, assim, é uma oportunidade única. Quem vai estar no presencial vai ganhar dois eventos. Quem tiver no online ganha dois eventos pelo preço de um também. Então, basta estar em algum grupo nosso que nós vamos mandar lá para vocês um vídeo explicando como vai funcionar isso e como vocês podem conseguir mais informações. Fechado? Professora Aleta, professora Mar, fiquem à vontade aí. Tomei um tempinho de vocês, a casa é de vocês aqui. Valeu, Henricão. Olha, pessoal, tá imperdível, hein? Porque dois eventos desse calibre, com esses nomes, não dá para perder, não. Aproveitem lá, o Henricão vai mandar, aproveitem para se inscreverem. Bora lá, Leta, falar mais um pouquinho das meninas? Eu falo que eu sou a menina no meio dos meninos aqui, né, Aleta? E a Leta também, né? Eu também, né? Pelo que eu vi lá, só tá eu de menina no meio dos meninos falando lá, né? Baita responsabilidade, né? E Baita, coragem também, né? exato. Aleta, e aí falando, continuando com as mulheres, o ciclo menstrual que se fala muito, como elas, para melhorar a performance, se você encaixa, e tem mulheres que no período, quando elas estão na semana do ciclo menstrual, além de cair o rendimento por todas as questões hormonais, elas, se você consegue entender isso e periodizar de maneira correta, elas conseguem não perder treino, né? Pelo menos se manterem ativas e o que vai ajudar também nesse período nos sintomas que elas têm, né, Aleta? Por exemplo, a gente tem observado, né, algumas pessoas que têm, algumas assessorias que têm utilizado essa lógica, né, de pensar, entendendo o ciclo menstrual, né, entender o ciclo menstrual é entender a variação dos hormônios e qual resposta fisiológica esses hormônios eles se dão
baseado nas variáveis mais importantes aí do treinamento, ou as variáveis que a gente está avaliando naquele momento. Então, se a gente entende que o estrogênio ele é anti-inflamatório, né? Eu entendo que na fase que ele está mais elevado, eu tenho uma resposta melhor de recuperação, digamos assim. Então, é Perfeito. basicamente isso que a gente precisa entender, né? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu entendo que o estrogênio, ele conversa melhor com o metabolismo de carboidrato, eu vou entender que o meu treinamento em que eu tenho, né, uma necessidade maior desse tipo de substrato, ou para utilizar ou para economizar, como por exemplo em longa distância, digamos assim, eu sei como manusear o volume ou a intensidade, por exemplo, do treinamento, né? Dentro do ciclo do treinamento. Então, é dessa forma que a gente que é a lógica do processo, né? Então, você tem a teoria que é importante, mas a teoria ela responde, né, diretamente aí às questões na prática, né? Eu posso falar um pouquinho sobre aqui hoje, a Janete, ela mencionou aqui um ponto, a Janete está participando conosco, a Janete Galvão, ela falou sobre a questão da menstruação, né? Quando a gente tem aí uma situação de amenorreia, que é um dos pontos, né, que eu acho que ela mencionou, né, Janete? Pensando na questão dos transtornos menstruais, né? Isso é importante, né? Quando eu mencionei que o técnico ele precisa perguntar se a atleta ela está menstruando, porque isso pode simplesmente parar, né? Então, obviamente, a menorreia, ela é para você diagnosticar, né, de maneira subjetiva a menorreia, teoricamente, a atleta, a mulher, ela tem que ter parado de menstruar durante 3 meses seguidos. Isso é o que a gente, parou de menstruar durante 3 meses, ela está em amenorreia, né, digamos assim. Então, isso é importante porque a menorreia ela pode estar relacionada com várias questões. Um deles é a baixa disponibilidade de energia, tipo de intensidade, volume do exercício, mais a intensidade do que o volume. Então, eu preciso, nesse ponto, a gente tem que manejar aí as questões de exercício, a intensidade, às vezes a própria alimentação. Então, esse é um ponto importante, né? Como a Janete colocou, né, que o médico disse que foi quantidade de treino, esforço excessivo. Então, sim, eu posso ter como é que um treinamento ele pode influenciar na minha menstruação, por exemplo? Ele influencia porque existem eixos fisiológicos, né, de funcionamento do nosso corpo que está ligado, né, com secreções de hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, que vai influenciar numa contrarresposta ou num feedback negativo dos hormônios femininos, né? Então, é, é interessante, né, a gente pensar na fisiologia, porque o que está a mais ou a menos influencia na secreção desses hormônios femininos. Então, alguns eixos, né, fisiológicos ligados aos hormônios vão fazer uma bagunça muito séria ligadas aí ao ciclo menstrual. E existem casos em que a atleta ela ficou amenorreica por 1 ano, 2 anos, e ela parou de treinar, deu uma diminuída no treino, no volume, fez reposição hormonal por conta da indicação, e obviamente isso é muito particular também, manejou o consumo calórico e a menstruação não voltou. Então, alguns casos são mais complicados, né? Então, tem bastante coisa aí para gente pensar assim. E a gente não pode deixar de falar, né, Aleta, que tem tudo relacionado também com o descanso, com o estresse com o descanso, porque é alimentação, treino e descanso, né? E aí, Uhum. então, precisa avaliar todos esses pilares, né, para ver aonde se está tudo alinhado, então, para ver o porquê que ela ficou amenorreica, né? Que às vezes não é, às vezes, só a sobrecarga de treino, mas também ver como que essa atleta está se recuperando e se alimentando, né, conforme você Sim. falou, né? Uhum. Muito É. bom, muito bom. Bom, então isso tudo será abordado lá, esses temas, lá no segundo Congresso Nacional de Triatlon, né, Leta? Lá dia 17 de maio, você vai estar lá entre os grandes nomes, o professor Sandro Rodrigues, falando de treinamento de força, treinador Palito, Herbert Simões, o Cris Solak,
o Márcio Lázari, que estava por aqui, está por aqui, né? O Galvão também, que é o diretor da prova, ele estará lá também no congresso, o triatleta Oscar Galins, todo mundo por lá junto com a Letinha falando, e a Lê está abordando esses assuntos femininos, né? Mais alguma coisinha ou a gente deixa essa pitadinha e para o pessoal ficar curioso e ir lá pro congresso para saber mais? Eu Acho que é isso, né? Eu acho que deu para o pessoal entender mais ou menos como é que eu vou abordar, né? Então, basicamente, eu vou falar de alguns aspectos que são pensando no triatlo, né? Pensando nessa modalidade, na relação saúde e performance, quais as variáveis femininas que a gente precisa pensar e como manejar isso no ciclo de treinamento para a gente não ter nenhum problema aí ao não considerar essas variáveis durante o treinamento, né? Então, basicamente é isso. Valeu, assim, falar sobre isso é legal, né? Para chamar um pouco a atenção, o pessoal ir mesmo, porque é um tema importante, né? Levando em conta esse número tão grande de mulheres, né, que estão participando, que Vem estão crescendo. aumentando, né, aumentando a participação, inclusive em eventos internacionais, né, então a gente precisa cada vez mais saber mesmo como lidar com essas mulheres para não piorar uma situação ou não, a partir do esporte, surgir um problema como é comum acontecer quando a gente não leva em conta algo que é importante ser considerado, né? Perfeito, perfeito. Bom, eu não canso de falar para a Leta o quanto eu sou fã dela e eu gosto de ouvi-la, né? Eu que faço parte da turma de pós-graduação de Endurance do Valorize, já assisti algumas vezes a aula da Leta e sempre acompanho e troco figurinha com ela aqui, ela me ajuda muito, né? E os grandes nomes que estarão lá. E Henrique chegando por aqui, já tem o link, Henrique. Fala, pessoal. Vou mandar lá no grupo, pessoal, vou mandar no grupo de todo mundo um vídeo explicando um pouco da promoção e vou mandar um link também. Quero agradecer demais a Leta, a Mar, por tirar esse tempinho aí para bater um papo com a gente. São as mulheres fortes do Endurance, então é sempre bom ouvir de vocês, porque homem geralmente sofre mais, né? O homem ele é mais não aguenta o rojão igual a mulher aguenta dentro do triatlo. Eu fico vendo, assistindo as provas, de vez em quando você olha para a cara das meninas, a Mar mesmo, eu já vi uns vídeos, ela tá lá tranquilinha, parece que não tá fazendo nada. Esse dia eu Ai, tava vendo até um conhecido, parecia que ele tava na guerra, a cara dele tava destruída. Eu falei, rapaz, o homem sofre demais, bicho, nessas provas. A mulher parece que faz isso com uma maestria. Mas é bom ouvir vocês, é bom ter vocês conosco e tenho certeza que lá em Floripa também vai ser bem bacana. Então, professora Leta, muito obrigado. Mar, muito obrigado. Pessoal, vou Obrigada, mandar Henrique. lá no grupo para vocês o vídeo, o link também. E a gente vai tentar disponibilizar essa live para quem não participou também futuramente. A gente vai pensar aqui junto com o Sandro, se vai colocar lá no podcast dele, a gente vai bater um papo, tá bom? Queridas, muito obrigado. Uma ótima semana para vocês. Obrigada, Valeu, Henrique. Henrique. Obrigada, Valeu, pessoal. pessoal. Obrigada, Letinha. Obrigada. Até Parabéns. mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Tchau, tchau. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.